Vamos seguir em frente no Açores hoje com a rúbrica das segundas-feiras, a matemática ao seu encontro com o professor Ricardo Teixeira. Olá, boa tarde, professor Ricardo Teixeira. Hoje vem falar-nos das simetrias no artesanato tradicional e contemporâneo nos Açores. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos nossos telespectadores. É verdade, é um tema que já temos abordado aqui no programa por diversas vezes e a ideia foi, desta vez, visitar o Festival Prenda, que decorreu de 26 a 29 de novembro e registrar alguns apontamentos junto dos nossos artesãos, porque tivemos participações muito interessantes e diversificadas. E penso que era uma oportunidade para analisarmos algumas das simetrias, falarmos também um bocadinho com os artesãos, perceber a sua experiência. E esta iniciativa é interessante porque é uma forma de divulgar o artesanato que temos, como a Vera disse muito bem, o tradicional, mas também o contemporâneo, e com isso potenciar também uma maior divulgação. Porque não oferecermos uma prenda diferente, portanto, nesta época, que é muito ligada ao consumismo, mas podemos ser criativos, aproveitar também o bom que temos aqui na região. E que é tão diverso. É verdade. De inúmeras matérias-primas. Quando o professor Ricardo Teixeira conversou com esses artesãos que nós vamos ver já a seguir, eles tinham essa percepção para as simetrias? É muito interessante. Depende da forma de artesanato, cada forma de artesanato tem as suas especificidades, mas a verdade é que todos os artesãos têm uma certa sensibilidade. Não especificamente para os termos matemáticos que nós usamos, mas têm uma certa sensibilidade naqueles aspectos e naquelas questões que são importantes para que depois se produzam as simetrias. E gosto muito de falar com quem percebe disso, porque são conversas muito interessantes. Sem dúvida. Nós optamos por fazer pequenos apontamentos, onde vamos ver algumas imagens de algumas peças e também alguns breves depoimentos de artesãos, até porque muitas destas formas de artesanato depois podem ser objeto de maior pormenorização aqui no programa, numa rúbrica à parte, mas achamos que era interessante dar essa visão global de diferentes formas de artesanato e de como, a partir daí, a matemática pode unificar tudo, mostrando que as simetrias são, de certa forma, universais, que se aplicam às diferentes formas de artesanato e não só. E para todos percebermos do que estamos também a falar, vamos começar então por ver os primeiros blocos de imagens. Sim, podíamos começar pelos primeiros blocos. Entrada. A prenda, não, onde o professor Ricardo Teixeira foi recolher estes depoimentos e onde foi ver também estas simetrias no artesanato. Convém referir que trata-se de uma iniciativa da Vice-Presidência do Governo dos Açores, através do Centro Regional de Apoio ao Artesanato. Aqui já vemos peças nas rendas tradicionais do Faial e Pico. Esta aqui é bastante original, porque vemos rosáceas, mas estão todas encadeadas umas nas outras. Aqui já vemos trabalho em patchwork. Novamente, a ideia da repetição do motivo em torno de uma faixa. Aqui vemos outro trabalho em patchwork. Também com as simetrias, aqui detectamos um motivo que se repete em torno de um ponto. Agora essas bonitas carteiras com a renda tradicional do Faial e Pico, portanto um exemplo de adorno, não é? Exatamente, como se pode ser criativo e aproveitar de uma maneira diferente o que temos tradicional. Aqui temos também com renda, uns colares e umas pulseiras. E agora vamos ouvir um dos depoimentos, a artesã Fátima Freitas. Comecei nisto por brincadeira, comecei a ir à escola de artesanato, tinha 16 anos, e a partir daí fui criando gosto e já se tornou uma brincadeira mais séria e fui desenvolvendo. A minha avó fazia rendas e há alguns anos, eu tive, talvez há 2 anos, eu já fazia, mas não aquele tipo de renda específica. E há 2 anos atrás frequentei uma formação e comecei a tomar mais interesse, mais gosto até mesmo talvez por me lembrar do que ela fazia, pronto, e comecei a tomar assim outro tipo de interesse por isso e comecei a desenvolver mais. Esta rosinha chama-se ferradura e é a madeira mais típica da Ilha do Pico.
por isso é das que eu também talvez gosto mais de fazer e de aplicar nas minhas peças. Portanto, do meu lado esquerdo tenho uma almofada em patchwork, é assim, podemos escolher as cores, conjugar com elas, mas ao mesmo tempo temos um risco, um determinado padrão a seguir. Já o trabalho louco não funciona assim, vai-se conjugando tecidos e assim, no início da peça, às vezes temos uma ideia de queremos fazer isto, mas no final da peça sai algo completamente diferente do que estávamos à espera. É interessante, tive uma conversa muito animada com a artesã, a Fátima Freitas, porque há uma diferença muito grande entre o patchwork, em que o tamanho das peças é todo muito padronizado para que tudo funcione, para que se faça a pavimentação da peça, enquanto que o trabalho louco é aleatório. E é engraçado ver como, de certa maneira, há uma diferença entre o que se pode considerar simétrico, a tal busca pela harmonia e por uma organização, que vemos mais no trabalho de patchwork, em detrimento dos trabalhos loucos, que é um bocadinho aleatório e que também pode dar, de certa maneira, a maior liberdade ao artesão. Mas não deixa também de ser interessante do ponto de vista matemático. Portanto, não só o que é demasiado simétrico pode ter mais interesse para a matemática. E agora vamos todos, quando formos a feiras de artesanato, ficar atentos a estes pormenores. Vamos agora ver um segundo bloco de imagens e passamos... daqui vamos falar agora do tradicional artesanato, vamos também falar do contemporâneo. Exatamente, passamos para o artesanato contemporâneo, mesmo ao lado da Fátima estava a Carla. A Carla Cabral. A Carla Cabral, que foi minha aluna da licenciatura em Educação Básica, portanto ela desenvolveu, o tema dela do trabalho de grupo foi mesmo trabalhar as simetrias e depois de já estar licenciada e ter feito o seu mestrado, resolveu, como ela vai explicar de seguida, portanto, trabalhar com bonecas de trapos e faz trabalhos muito interessantes, muitos deles já apelaram ao conceito de simetria. Por isso é que também recolhi o depoimento da Carla. Vamos ouvir então a Carla Cabral. Vamos ouvir. A ideia surgiu porque as meninas, para decorar o quarto, procuram muito a parte da borboleta, a flor e algo que tenha muito a ver com o colorido. E então pensei em criar a borboleta e por acaso bem pensei na simetria, porque ela, se reparar, ser dividida ao meio, uma parte é exatamente igual à outra. E esta aqui, para ser diferente, se tivesse uma carinha da borboleta, também foi feita a pensar na criança, a pensar no divertido. Há uma preocupação na construção da peça, para que a peça fique simétrica. O que é que a Carla faz para garantir, por exemplo, que os olhos ficam simétricos? Isso aí é preciso ter cuidado. Temos que tirar a medida, ver mais ou menos onde é que vai ficar situados os olhos, de forma que um não fique para baixo, não fique para cima, que fique mais ou menos mesmo simétrico, que a gente olhe para ela e diga assim, a peça é simétrica. A decoração infantil também aqui com simetrias. A marcar presença. O cantinho da Carla é muito colorido e muito apelativo para as crianças. Portanto, e as crianças já têm esse apelo à simetria, que é curioso. E é interessante ver como as simetrias podem ser estudadas nos diferentes suportes. Portanto, tanto aqui no primeiro exemplo do artesanato mais tradicional, como este mais contemporâneo. E todos têm o seu valor. E é interessante também perceber que a matemática pode desempenhar esse papel de certa maneira, olhar para as diferentes formas de artesanato e unir um pouco aquilo que nós vemos através dos estudos padrões, sejam elas rosáceas, os frisos, os padrões bidimensionais, e isso permite também classificar melhor o património e, do ponto de vista turístico, apresentar algo que é mais, além de mais bem organizado, é mais estruturado. Isso também permite, de certa maneira, algo mais apelativo para aqueles turistas mais exigentes que não querem só ver, mas querem perceber o que está por trás e quais as diferentes formas de arte e o que é que distingue um motivo do outro motivo. Também com a marca da qualidade. Vamos avançar para o terceiro bloco de imagens e aqui traz-nos trabalhos em crivo. Exatamente, de uma artesã da Ilha do Faial. Podemos começar por analisar os trabalhos. Estamos a falar dos trabalhos da artesã Salomé Vieira e aqui ver vários trabalhos em crivo, portanto é um trabalho muito minucioso. O crivo, o que estamos a ver é o bordado? Exatamente, portanto é crivo à mão. E o que é que podemos ver as simetrias? Tem a ver com os padrões dos bordados?
Exatamente, podemos ver ali nos vários naprons as faixas. Neste caso, identificamos faixas de motivos que se repetem sucessivamente, com o mesmo espaçamento entre as cópias do motivo, e isso são frisos. Da mesma maneira que quando olhamos para uma varanda, vemos um motivo que se repete ao longo da faixa, ou quando olhamos para um passeio, também vemos um motivo que se repete ao longo da faixa. Portanto, são exemplos diferentes em que podemos encontrar os mesmos tipos de simetria. E se ligarmos as diferentes formas de artesanato, como por exemplo a calçada portuguesa, podemos fazer coisas muito interessantes. Já houve exemplos, aqui já falei no programa, quando fui ao encontro de matemática em língua portuguesa que decorreu em Coimbra, levei exatamente exemplos de patchwork e de cerâmica que foram inspirados na calçada portuguesa. E isso era interessante também aproveitar mais aqui nos Açores as bonitas calçadas que temos nas 9 ilhas e pôr os nossos artesãos a desenvolver trabalhos inspirados nessa calçada. Exatamente. Da calçada. E por que não também o contrário? Porque não também basearmos nos trabalhos de artesanato e inspirarmos também para fazer novos motivos de calçado. Fica a sugestão. Vamos ouvir agora o depoimento da artesã Salomé Vieira. Exatamente. Podia-nos dar assim uma ideia geral de como é que se constrói uma peça em crivo? Primeiro temos que puxar os fios, fazer os quadradinhos, 3x4 ou 2x4, conforme a grossura do linho. Depois é repassado num papelão, põe-se um papelão e vai-se repassando quadradinho a quadradinho. E depois, pelo desenho que nós queremos, é que se borda. Com uma linha vai-se bordando o desenho que se quer, que estamos na nossa frente num papel, e vamos fazendo os quadrados conforme o desenho. Depois faz-se o recorte por fora. Requer muita atenção, não é difícil. O cuidado maior é não puxar os fios enganados, portanto é 3x4 e se, por exemplo, deixar 5 ou cortar um fio, já está estragado, que não se pode emendar. Fica muito feio, portanto tem que se ter muito cuidado e muita atenção nessas coisas, nos fios, principalmente nos fios. O bordado já se pode desmanchar alguma coisa, agora no puxar os fios não. E do crivo vamos falar agora também de patchwork, mas com um toque natalício. Exatamente. Que é o próximo bloco de imagens. Antes gostava só de prestar uma homenagem ao esforço dos nossos artesãos, porque a verdade é que muitos dos nossos artesãos participam em feiras, não só regionais, como nacionais, como internacionais, por exemplo, pensando nas nossas comunidades, nomeadamente nos Estados Unidos, na costa este, portanto, tem uma vida, de certa forma, complicada. E também é interessante outros aspectos, como por exemplo, como é que os nossos artesãos tiveram conhecimento destas formas de arte. Muitas vezes através de familiares ou através de formações, e por isso também é importante passar a palavra, porque senão muitas formas de arte podem se perder. E é o caso aqui da nossa artesã, da Salomé, porque aprendeu com a sua sogra aos 18 anos, começou a puxar fios e a organizar o trabalho da sua sogra e depois tornou-se numa formadora. Já deu formação a centenas de formandos. Um exemplo de artesanato. Agora, seguimos até porque o tempo também vai avançando para o próximo bloco de imagens, que aqui sim o patchwork com o toque natalício. O toque natalício, é verdade. Temos aqui bonitas estrelas de Natal. E aqui a ideia é da rosácea, que há um motivo que se repete em torno de um ponto. À semelhança do patchwork que tínhamos visto da artesã Fátima Freitas, também temos aqui rosáceas, mas com o toque natalício. Vemos aqui uma peça a ser executada pela nossa artesã, a artesã Nonina Medeiros, da Nonina Retalhos. E a decoração de Natal também poderá ter esta componente matemática, mesmo que camuflada lá em casa. É verdade, temos aqui uma bonita árvore de Natal e pode-se aproveitar. São inúmeros os exemplos para esta quadra também que vão buscar estas simetrias, é uma questão de estarmos atentos. Vamos ouvir a entrevista com a Nonina Medeiros. Vamos ouvir. São trabalhos com pequenos pedaços de tecido, que fazemos mantas, coberturas e trabalho com tecidos, só tecidos praticamente, linhas, bordados, essa área assim. E temos que seguir a correção
Todo o trabalho tem que ter os 6 triângulos, tem que ter uma parte bem, portanto, precisa, é um trabalho preciso. O parte geométrico é um trabalho muito preciso. Também temos o trabalho louco, mas já não requer simetrias, digamos assim, já é um trabalho, por isso é que se chama louco. Tem que seguir as suas formas todas, tem que ter as medidas precisas, tem que se fazer um projeto, pensar quais são as medidas finais e depois ir diminuindo dentro dos parâmetros das figuras para ficar com a medida final correta. É interessante, de facto, vermos que há uma diferença significativa entre o patchwork e os trabalhos loucos, mas ambos são interessantes, até para trabalhar com as crianças e para elas verem as diferenças e como se pode procurar a organização e a tal forma, a tal harmonia em diferentes formas de artesanato. Há também aqui uma questão no patchwork que é as figuras geométricas, também podem ser trabalhadas até com as crianças, aqui mais num apelo agora ao ensino. E gostava também de mostrarmos o próximo bloco de imagens, que é dedicado aos bordados. Não podíamos deixar também de falar nos bordados tradicionais. São também comuns no artesanato açoriano, os bordados que estavam expostos no prenda. Exatamente. Portanto, aqui as simetrias de rotação novamente. Portanto, a ideia interessante de podermos olhar para as peças que aqui estão em vários pontos da mesa e obtemos sempre a mesma configuração. Mais um bonito exemplo de simetrias de rotação. Aqui está outro exemplo. Aqui, de qualquer canto da mesa, consigo ter sempre a mesma configuração. Outras formas de bordados que estavam no expositor. E são peças de artesanato também muito procuradas pelos nossos turistas. Exatamente, até porque aqui voltamos ao artesanato tradicional, que tem, sem dúvida, um peso importante. Estas peças são da fábrica de bordados Mário dos Reis Rodrigo, limitada, uma das mais antigas empresas de bordados, segundo a informação que eu tenho, criada em 1947. Vamos ouvir. E este patchwork, todo o patchwork, a renda, os bordados, o professor conseguiu numa feira só encontrar inúmeros exemplos que comprovam as simetrias. Exatamente, em diferentes suportes, estava tudo ali à mão, portanto foi uma ótima oportunidade para visitarmos diferentes artesãos. Obrigada, professor Ricardo Teixeira, uma vez mais por vir ao Açores hoje, trazer-nos a matemática e mostrar que ela está acessível a todos nós. Obrigada. Obrigado, eu. Terminamos por hoje o nosso programa. Relembro que amanhã o Açores hoje não estará consigo, é feriado, o Dia das Montras. Aproveite ao máximo este dia para sair e aproveitar as inúmeras atividades de Natal que estão previstas para amanhã. Regressamos ao seu encontro na próxima quarta-feira. Até lá, boa noite e um excelente feriado.